O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: O que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Depois disso, traziam crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a minhas crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo: quem não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e a palavra de Deus hoje, ela trata de um sacramento, o sacramento do matrimônio, e de sua indissolubilidade. Pois eis aqui um assunto muito importante que gostaria de abordar apenas alguns aspectos e de forma simples. Quando nós queremos saber a origem de uma coisa, como funciona, se é boa ou ruim, devemos perguntar pela causa, ou seja, perguntar para aquele que a inventou. Pois bem, para nós sabermos sobre o matrimônio, perguntemos a Deus que o inventou. Pois não é o mundo, nem essa sociedade moderna, secularizada, nem um governo que vão definir ou explicar para nós o que é isso. O matrimônio ele não foi uma invenção humana de uma civilização, de um país, de um governo, mas de um Deus, do Deus único que é amor. E ele desde o começo os fez homem e mulher, e quis que existisse amor entre eles, e que esse amor fosse fecundo. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão de vida toda é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a geração e educação da prole. E ela foi elevada entre os batizados à dignidade do sacramento por Cristo Nosso Senhor. Mas isso não quer dizer que Cristo tenha criado um matrimônio novo, mas que elevou a instituição matrimonial já existente a uma categoria e dignidade que não tinha, e dotou-a de uma eficácia sobrenatural da qual não gozava antes. Portanto, o sacramento do matrimônio foi criado por Deus e é uma instituição natural elevada e santificada por Cristo à categoria de sacramento. Ou seja, ele é um daqueles canais criados por Deus para transmitir a graça, como o sacramento da confissão, o sacramento da Eucaristia, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma e os diversos sacramentos, os outros que faltam. E hoje em dia há tantas decepções no casamento de tantas pessoas. Mas por que isso? Porque não vivem seu casamento em Deus. Porque não vivem seu casamento no verdadeiro e grande amor, que é Deus. Mas confundem amor com muitas outras coisas, como por exemplo o sexo. E o amor é muito mais do que isso. O amor vai muito além de beijo, pegação. O amor, ele está primeiramente na vontade, não nas emoções ou nas glândulas das pessoas. A grande ilusão dos apaixonados é essa: acreditar que a intensidade da sua atração sexual é a garantia da perpetuidade do seu amor. Não é. Não é porque você tem relação sexual todo dia com a pessoa que vocês serão casados para sempre. E é por causa desta falha em distinguir entre o emocional e o espiritual, ou entre sexo que temos em comum com os animais e o amor que nós temos em comum com Deus, que os casamentos estão repletos de decepções. O que as pessoas amam não é o indivíduo com quem se casaram ou casam,
mas a experiência de estar apaixonado. O primeiro ele é insubstituível, o segundo não. Quer dizer, eu não posso deixar de amar uma pessoa só porque em algum momento não me sinto apaixonado por ela. Pois assim que as emoções deixarem de reagir com sua força primitiva, casais que consideram sentimentalismo e amor a mesma coisa afirmam que não se amam mais. Se é assim, eles na verdade nunca amaram a pessoa, só amavam ser amados, enchendo de egoísmo, alimentando ainda mais o ego. O casamento é baseado em paixão sexual, dura apenas enquanto a paixão animalesca durar. Dentro de 2 anos, talvez a paixão animalesca de um outro pelo morra. E quando isso acontecer, a lei ela vem em seu socorro para justificar o divórcio com a palavra vazia de significado chamada incompatibilidade. Meus irmãos, o amor se doa. O amor é uma grande doação que cada um se faz de si mesmo para o outro. O matrimônio ele não foi feito para que o indivíduo se faça feliz. Ele foi concebido para que o homem e a mulher, fazendo-se instrumentos do amor divino, daquele amor com que Cristo amou a sua igreja até o fim de sua vida e após a sua vida, façam-se felizes um pelo outro. O casamento cristão não foi instituído para o egoísmo, mas para a formação da família, pela qual os pais devem se gastar dia após dia, como Jesus se gastou pelos seus. Para amar, devemos seguir o exemplo do amor de Deus Pai, que tanto amou o mundo que deu seu Filho único. Deus Filho. Deus Pai deu seu Filho único e disse que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. E de Deus Espírito Santo, que é o Espírito de amor, o amor de Deus derramando em nossos corações. Mas o amor ele não consiste tanto em doar-se ao outro, mas em se entregar ao grande amor que é Deus. É Deus quem deve inspirar o amor dos esposos. É Deus quem deve aumentar e fortificar cada vez mais ainda o amor deles. Amor que a igreja considera algo sagrado e por isso o põe ao pé do altar. Casais por amor doam-se por toda a vida, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. É isso que se fala no matrimônio. Por amor doam-se a Deus, que tanto ama vocês. E ensinem aos seus filhos que Deus é amor e que sem Ele nenhum outro amor tem sentido. Então ficamos com esta reflexão de entendermos realmente o que é o sacramento do matrimônio, que nós possamos amar o nosso parceiro ou parceira da forma que Jesus ama a igreja, da forma que Maria amou José, da forma que José amou Maria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.